Se você vive legalmente em Portugal, eu tenho certeza que você já pensou em como adquirir a nacionalidade portuguesa pelo tempo que você vive por aí. Então, aqui nesse vídeo no nosso canal, eu vou responder algumas perguntas que são frequentes e dúvidas dos nossos inscritos para que você também tenha clareza na hora de dar entrada no processo. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. O meu nome é Rafael Teixeira, eu sou advogado e nesse canal a gente te ensina a adquirir a nacionalidade portuguesa de uma forma clara e sem desperdício de tempo e dinheiro. Mas muito além desse canal, eu quero compartilhar com você uma novidade, o nosso primeiro curso Jornada Sem Fronteiras, que inicialmente é dedicado àquelas pessoas que querem adquirir a nacionalidade portuguesa pelo tempo de residência, se tornarem portugueses pelo tempo de residência, e nesse curso a gente compartilha com vocês muitas questões como pilares para você executar esse processo de uma forma perfeita, sem erros. A gente também fala aqui sobre questões voltadas a cartórios, documentos, como você inicia o processo por correio, presencialmente, o que pode acontecer, como responder uma notificação, até questões processuais posteriores, como transcrição de casamento e eventualmente o divórcio. Por isso fica o meu convite, clica no link aqui na descrição do vídeo ou eventualmente no comentário fixado que você vai poder participar dessa nossa jornada que eu vou te ensinar, vou te dar a mão para que a gente vá do início ao fim do seu processo. Como eu gosto sempre de começar os vídeos explicando exatamente sobre as tipologias processuais e colocar vocês dentro de uma contextualização, porque como eu sempre digo, texto sem contexto é pretexto para uma série de informações erradas, imprecisas, desconexas e que fazem você errar no processo. O primeiro ponto que eu preciso contextualizar vocês é que esse tipo de nacionalidade ele já sofreu alterações ao longo do tempo. Tá? Ele já sofreu alterações significativas. Antigamente você tinha uma nacionalidade por tempo de residência que contava só a partir dos 6 anos que você poderia pedir, reduziu para 5 anos. O tempo de contagem ele sofreu algumas alterações interpretativas, inclusive lá no curso a gente fala também sobre quando inicia a contagem de tempo, como que você pode ter certeza do seu tempo, afinal muitas pessoas começaram a contagem de tempo, tiveram problema na renovação da autorização de residência. Enfim, isso tudo a gente também aborda muito a fundo lá no curso, então se você já quiser fazer parte, não se esqueça que o link está aqui no nosso canal. Mas fique ciente que sim, é possível adquirir essa nacionalidade pelo tempo de residência e que cada país onde você morar, você vai sim ter a possibilidade de adquirir essa nacionalidade ou não, depende muito da lei local, beleza? Portugal em si, obviamente, permite você adquirir essa nacionalidade a partir dos 5 anos de residência, ok? Então, fiquem cientes que essa modalidade é possível. Se você caiu de paraquedas aqui e ainda não sabe como é que funciona a nacionalidade portuguesa pelo tempo de residência, a gente vai tirar aqui algumas dúvidas dos inscritos e vamos, obviamente, ter a possibilidade também de te esclarecer um pouco mais sobre o processo em si. Vamos lá. A primeira pergunta, quem manda é o Ricardo. Olá, sou residente em Portugal e entrei com visto D4 em janeiro de 2020. A minha primeira residência caducou em 2021, renovei 5 meses depois de ter caducado. Nesse caso, esses 5 meses contam para a contagem de tempo da nacionalidade? Então, vocês devem ter entendido aqui a pergunta, mas vamos contextualizar. Essa pessoa, ela entrou em Portugal com um visto, o visto garantiu a residência dela, ela adquiriu a autorização de residência em Portugal, continuou residindo, mas teve um problema, provavelmente naquele período ali de pandemia, que você não tinha tanto agendamento ou eventualmente entrava em estado de emergência e o título dela caducou e ela só conseguiu renovar 5 meses depois. Nesse caso, o que acontece? Em regra, tá? Existe uma diferença entre título de residência e autorização de residência. No popular a gente fala a mesma coisa, autorização ou título. Mas o título ele é o documento, tá? O documento pode ter caducado, mas a sua autorização não caducou.
Exemplo muito prático é o que acontece hoje em dia. Existe um decreto do governo que permite com que você que tem uma autorização, um título de residência caducado, continue com a sua autorização válida até um determinado período. Por quê? Porque, como é muito já popular, é muito sabido, o Serviço de Imigração, a AIMA, essa agência não tem como dar vazão à quantidade de processos de residência. Então, o que o governo fez? Ele garantiu a possibilidade de você ter uma autorização de residência prolongada independentemente do título, beleza? Então, isso faz com que, obviamente, as pessoas que tiveram alguma circunstância prejudicada por estado de emergência ou eventualmente alguma questão por falha do governo, elas têm essa autorização alargada, tá? Não dá para garantir ao certo se houve algum erro na contagem de tempo nesses casos. Então, o que a gente faz? A gente sempre pede para que nesses casos específicos a pessoa, antes de dar entrada no processo, consulte, faça ali uma certidão, peça uma certidão de contagem de tempo para saber exatamente se há algum erro na contagem de tempo, para que ela possa pedir a correção, ou se não, enfim, saiba desses detalhes, saiba que você tem como, eventualmente, descobrir antes se a contagem de tempo está certa, tá? Lembre-se também que mesmo que você junte esse documento do processo, existe uma fase que eles assim, ainda, né, a conservatória ainda assim, consulta os serviços de imigração, tá? Mas então, via de regra, esses 5 meses podem ter contado a depender da circunstância, a depender do que passou. Isso a gente não tem como cravar exatamente, mas, de certa forma, pelo lapso temporal, até porque é um lapso temporal muito curto, na minha primeira análise muito rasa, ainda assim contaria, mas a gente tem que avaliar quais foram as circunstâncias que fizeram esse título de residência caducar, para saber se a autorização de residência estaria válida ou não, tá? Então agora a gente avança para outra pergunta. A segunda pergunta, ela fala: a minha é por tempo de residência. Minha dúvida é se a certidão de nascimento tem que ter o divórcio e casamento. Já sei que é de inteiro teor, é apostilada. Preciso saber se todas as cópias devem ser autenticadas. E se eles pedem como documentos de identificação RG ou passaporte. Vamos lá. Tem várias subperguntas nessa pergunta, tá? A primeira pergunta dentro dessa pergunta é efetivamente se tem que ter o divórcio e ou casamento averbados. Se vocês forem olhar de certa forma um dos artigos da lei que fala sobre os efeitos da nacionalidade, vocês vão ver, de fato, que a nacionalidade, você comprova essa nacionalidade quando você efetivamente tem o registro, né, a certidão, o assento de nascimento lavrado, tá? O que eu quero dizer com isso? A exceção dos processos que são por casamento, porque você, querendo ou não, o português já tem que ter o estado civil atualizado, aquelas pessoas que vão adquirir a nacionalidade portuguesa, elas vão precisar, depois que o processo já estiver sido aprovado, é aí que eles vão atualizar o estado civil. Então, independentemente se o casamento e o divórcio está averbado na certidão ou não, você posteriormente vai ter que atualizar o estado civil, beleza? Então, exceto se, eventualmente, seu casamento já está averbado em Portugal, a sua certidão vai constar ali aqueles atos. Lembrando que todo ato de casamento, divórcio, a transcrição de casamento ou reconhecimento, né, a revisão de sentença estrangeira de divórcio, tem que estar averbado em ordem cronológica, ok? A gente lá no curso também faz um detalhamento, a gente fez uma aula de mais de 40 minutos sobre isso. Então, fiquem atentos que essa atualização de estado civil, ela é em ordem cronológica. Então, independe se você tem averbado na certidão de nascimento o casamento ou o divórcio, posteriormente você ainda assim terá que atualizar, ok? Ainda seguindo nessa dúvida, preciso saber se todas as cópias devem ser autenticadas. De fato, se você tem uma cópia para você apostilar, você tem que fazer uma autenticação,
tá? Lembrando que existe uma diferença entre materialização, reconhecimento de assinatura, né, o reconhecimento de firma, autenticação, sinal público e apostila de aia. Essa distinção de atos cartorários também a gente fala lá no curso, tem uma aula dedicada especificamente a esses atos. A autenticação é quando você autentica um original, tá? Então você tem que ter um original e você autentica aquela cópia. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que confunde reconhecimento de firma e autenticação. Reconhecimento de firma pressupõe uma firma, uma assinatura. Já a autenticação, não, você autentica um original, beleza? Então não confundam. Se você tiver um documento em fotocópia, você tem que autenticá-lo, tá? Para que ele tenha esse efeito e eventualmente uma apostila de aia. Ou se você vive em Portugal, você faz a certificação de fotocópia num notário, num advogado ou no solicitador para que a sua cópia tenha efeito válido no processo. Por outro lado, se você vai dar entrada presencialmente nesse processo, você leva o original, uma cópia simples que eles certificam, ok? Em relação ao documento de identificação, CRG ou passaporte, como você está em Portugal, recomendo que você junte o seu passaporte. Se você tiver só o RG por uma questão de caducidade do passaporte, imagino que você tenha uma autorização de residência. Se ela tiver caducado, eventualmente você apresenta ali o seu RG. Seguindo aqui as nossas dúvidas e as respostas dessas dúvidas, a outra pergunta da Daniele é: uma amiga deu entrada na nacionalidade portuguesa por tempo de residência e levou a certidão normal apostilada, mas depois ficou sabendo que tem que ser de inteiro teor. O que ela deve fazer para não perder tempo? Deu entrada em março. Nesses casos, é muito importante que vocês vejam o seguinte: tem a possibilidade de você dar entrada em vários tipos, no caso tem vários tipos de certidão no Brasil, tá? Nesse caso eu falo especificamente para quem é do Brasil. Se você, meu amigo, minha amiga, não é brasileiro, saiba que os tipos de certidão cartorária variam de acordo com o país que você solicita essa certidão, tá? Esse registro. Mas a gente já teve experiência de trabalhar com certidões de outros países. México, Rússia, a gente já trabalhou com certidões da Itália, a gente já trabalhou com certidões de outros países, Espanha, Alemanha, França. Então, cada certidão, cada país, cada registro civil tem tipologias de certidão. Agora, é impossível a gente destacar que a conservatória, o IRN, ele coloca naquele rol de documentos, caso você quando você for apresentar sua certidão de nascimento, apresente uma preferencialmente por fotocópia. O que isso seria no Brasil? Seria uma certidão de inteiro teor por cópia reprográfica, tá? Então, assim, a gente tem também uma aula lá no curso sobre certidões de inteiro teor, certidões de breve relato. A certidão normal, certidão simples ou de breve relato, ela é uma certidão que não possui todas as informações que estão presentes no assento de nascimento, tá? Naquele livro que fica arquivado no registro civil em que você foi registrado. Por isso que muitas vezes a conservatória solicita que você apresente uma certidão de inteiro teor, porque a certidão de inteiro teor ela apresenta exatamente todo o teor daquele nascimento, dizendo o dia que você foi registrado, nome dos seus pais, quem foi o declarante do nascimento, o horário daquele ato, enfim, todos os detalhes, onde moravam os progenitores, enfim, todos os eventualmente testemunhas, todos os detalhes da vida de nascimento de uma pessoa que acabou de nascer, tá? Isso quer dizer que muitas vezes a conservatória vai te pedir um tipo específico. Não impede que você apresente o modelo simples, mas você corre sim um risco de ter uma notificação no meio desse processo, ok? Nesses casos existem duas possibilidades para não perder tempo. Eventualmente, porque querendo ou não, essa questão de perder tempo ela é muito relativa, tá? Eventualmente, se a pessoa não quiser contar com a sorte, ela pode solicitar uma nova certidão em inteiro teor, preferencialmente por fotocópia, né? Ou seja, certidão por cópia reprográfica, e entregá-la
entregá-la na conservatória. A gente inclusive tem modelos no curso de junção de resposta à notificação que também serve para juntar documentos, ou eventualmente, caso você eventualmente não queira gastar dinheiro antecipadamente, você poderá esperar a conservatória te notificar. Claro que é um risco, porque se você esperar, você pode ser notificado. Mas se você esperar e eventualmente não tiver nenhuma notificação no processo, o processo vai seguir o trâmite comum, tá? Quero deixar muito claro para vocês que especificamente quando a gente fala de processos por tempo de residência, não existe uma definição exata, né, do que vai acontecer se você não juntar uma certidão de inteiro teor, ou eventualmente reprográfica, ou eventualmente digitada. Essa definição ela é muito mais sólida quando a gente pega processos como, por exemplo, para filho ou para neto. Por quê? Certidões para filho e para neto, a gente sempre junta obrigatoriamente certidões reprográficas, porque são aquelas certidões que, de uma forma inequívoca, a conservatória notifica a gente para apresentar em caso de eventualmente ter sido anexa uma outra certidão, tá? Já o processo por tempo de residência vai depender muito da análise do próprio conservador, então é uma análise subjetiva. Já vimos casos de pessoas que tiveram aprovação entregando certidões simples, já tivemos casos de pessoas que tiveram aprovação entregando certidões inteiro teor digitada, mas todas essas circunstâncias a gente já viu também processos que foram notificados para apresentar uma certidão por cópia reprográfica. Ou seja, a certidão que a gente sempre junta porque é a certidão mais assertiva é a reprográfica, tá? Então saibam que eventualmente tem a possibilidade de você juntar uma certidão simples e ser aprovado, mas também tem ali a opção de você acabar sendo notificado no meio do processo e acabar perdendo tempo, tá? Então, respondida essa pergunta, a gente avança para mais uma. A outra pergunta diz o seguinte: olá, doutor, dei entrada no mesmo dia em que minha esposa. O dela acabou de finalizar, bolinha 7, verde. O meu até agora não sai do 4. Será que deu algum problema? Essa pergunta ela é muito curiosa, porque, de certa forma, há uma institucionalização daquela ideia de processos tramitados em ordem de entrada, tá? Isso é muito bom para a conservatória, porque ela, de certa forma, busca a igualdade dos requerentes, isso é um princípio do processo administrativo, tá? Mas, por outro lado, ela gera ali um sentimento por parte dos requerentes, como se ali só existisse um conservador, um funcionário, e como se todos os processos eles seguissem eventualmente uma ordem cronológica necessária. Só que vejam, quando a gente fala de processos especialmente que são distribuídos em conservatórias grandes como o Arquivo Central do Porto ou na Conservatória dos Registros Centrais, a gente está falando de um órgão que tem diversos oficiais de registro e diversos conservadores. Isso faz com que haja uma distribuição, muitas vezes aleatória ou não, de determinados processos. E alguns funcionários avançam de uma forma mais rápida e outros funcionários não avançam de uma forma mais rápida, tá? O que eu quero dizer com isso? E, eventualmente, até alguns conservadores têm um entendimento mais restrito de alguns documentos, outros nem tanto. Então, isso justamente faz com que a gente tenha diferentes tempos de análise. Nesse caso, para mim, é muito claro o que aconteceu. Uma pessoa deu entrada na conservatória no mesmo dia que a esposa, só que na hora de distribuir esses processos, eventualmente os oficiais de registro tiveram ali algum tipo de diferença na análise, tá? Seja porque um demora um pouco mais, seja porque um teve mais demanda ou outro menos demanda. Isso a gente não tem eventualmente como precisar. Mas, de fato, se você não foi notificado no processo, não há nenhum tipo de erro, beleza? O que há aqui é, sim, uma questão eventualmente de timing de análise por parte das pessoas que estão julgando, né, que estão tramitando esse processo. Por isso, se você não recebeu nenhuma notificação
se não existe nenhuma questão de suprimento de deficiência no meio do processo. A gente também lá no curso fala sobre suprimento de deficiência. O que aparece, quando aparece, o que está escrito, as fases do processo a gente também fala lá. Então assim, de certa forma não me preocuparia, tá? E outra, pode acontecer também do seu processo estar desatualizado no CityPro. A gente tem um vídeo anterior a esse aqui no canal, vou deixar aqui no card para vocês verem. Ele trata exatamente sobre essas questões. Tem uma série de possibilidades que podem ter acontecido, mas a gente só conseguiria saber exatamente analisando esse processo particularmente, tá? Então, estude o seu caso, assista o vídeo anterior e veja, tire as conclusões eventualmente se há algum erro ou não. Avançando aqui para a nossa próxima pergunta, que ela diz: olá, doutor Rafael. Gosto dos seus vídeos e explicações bem claras e de grande valia. Eu que agradeço aí a disponibilidade de vocês assistindo. Esse canal ele é feito com muito carinho e o nosso curso justamente foi feito para fazer com que vocês consigam adquirir essa nacionalidade de uma forma muito clara e consigam ter sucesso nesse projeto de vida, tá? Então, o agradecimento é todo meu. A minha dúvida é, as duas entidades já responderam, só falta a AIMA responder. Meu processo tem 6 meses. Qual seria o prazo da AIMA para responder o meu processo? Será que terá que confirmar novamente com outras entidades? Bom, nesse caso é um pouco complexo também, tá? A gente passou recentemente por uma transição de serviços de imigração. Antigo CEF, nova AIMA. Processos de residência pendentes e notificações processuais pendentes, tá? Isso fez com que, obviamente, existisse ali uma problemática de quem assume essas respostas, se eventualmente essas respostas elas passam por uma ordem cronológica ou não. Então, assim, de fato não existe um prazo, tá? Lembrando aqui um ponto. A resposta às entidades existe uma fase no processo, por tempo de residência, que é a fase 3. A gente também faz essa explicação detalhada, não só no nosso curso, mas a gente também tem um vídeo aqui no canal falando sobre as respostas das entidades, tá? No curso, obviamente, tem muito mais riqueza, porque a gente consegue desenvolver uma aula especificamente para isso, mas aqui no canal, no Nacionalidade Raio-X, a gente já explica justamente sobre esse ponto. Mas, enfim, não existe um prazo específico, tá? É claro que se você começa a sentir que o tempo está demorando demais, verifique com a conservatória se já há uma resposta, entre em contato constantemente com eles para saber se eventualmente eles podem enviar uma outra solicitação ou reiterar, porque muitas vezes, quando a gente está falando de casos até mais antigos, esse processo, né, hoje em dia já existe uma plataforma, a nova plataforma que foi lançada em dezembro de 2024, que um dos pontos de intenção dela era automatizar a comunicação com as entidades externas. Ou seja, antes era tudo manual por e-mail, agora não necessariamente. Como esse funcionamento está, ainda não temos acesso, porque de fato é uma questão interna de procedimento interno, mas de fato a forma que essa plataforma foi implementada foi pensando também em automatizar na fase 3 as perguntas e as respostas por parte das entidades externas sobre a questão do perigo ou não desse requerente à ordem pública portuguesa e internacional, ok? Por isso, preciso informar vocês que é ideal, sim, nesse caso, que vocês façam um acompanhamento constante com a conservatória se algum prazo está muito excessivo, tá? Lembrando também que eventualmente pode ser que esteja desatualizado. Eu falo isso no vídeo anterior também, para que vocês possam entender de fato como que esse lapso temporal ele tem ocorrido. Beleza? Vamos aqui para mais uma pergunta. Essa pergunta é uma pergunta que está em espanhol, tá? Mas eu vou traduzindo aqui para vocês. Olá, buenas. Eu fiz meu pedido de nacionalidade por tempo de residência e gostaria de saber o tempo que demora para eles darem o número do processo para acompanhá-lo na internet, depois de fazer esse pedido, né? De ingressar com esse pedido.
Nesse caso, também é uma questão muito complexa, porque você vai depender de duas possibilidades. Se você deu entrada por correio ou se você deu entrada presencialmente. Lá no curso também falamos sobre entrada por correio, entrada presencialmente, como que você faz. Inclusive no módulo de entrada por correio, a gente fala exatamente sobre o que você vai precisar, como que você vai preencher e tem ali um modelo de requerimento para que se protocole esse retorno, né, essa confirmação de processo. Dependendo da modalidade que você entrou no processo, pode ser que haja um lapso, tá? Eventualmente, se você deu entrada presencialmente, pode ser que você tenha entregue esses documentos estão em análise e eles vão te ligar para marcar uma data para você dar entrada. Mas via de regra, quando você vai presencialmente, via de regra, você já deve receber o número de processo e a chave de acesso, tá? Mas mais importante que isso é que você receba aquele recibo de que você entrou com o processo, ok? Agora, se você entrou por correio, eventualmente esse lapso existe também. Depende muito da conservatória em que você deu entrada, do andamento em que eles estão para protocolar o pedido, depende muito da demanda dessa conservatória, são diversas informações que só aqui a gente não tem como ter ideia, tá? Então, assim, é ideal que, se você deu entrada por correio, que você tenha uma confirmação de quando esse processo foi entregue, né, que eles tenham carimbado ou colocado ali um protocolozinho no seu pedido e retornado a você por correio. A gente ensina lá no curso como que você faz isso. Existem várias possibilidades, até dando um exemplo muito clássico com o que acontece hoje com os processos online. Como vocês sabem, os processos de nacionalidade entrados online, eles passam ali por um protocolo inicial, uma avaliação inicial. Mas a gente já tem a data que esse processo entrou, tá? Ele deu entrada online. Mas ele passa por uma verificação prévia, não significa que ele vai ser aprovado. Mas são análises preliminares que a conservatória faz, beleza? Só que esse protocolo inicial, a gente só tem um número de submissão, que é como se fosse um número de registro de que a gente entrou com aquele pedido. E o número de processo e chave de acesso a gente só recebe depois. A Conservatória dos Registros Centrais tem sido muito mais rápida que o Arquivo Central do Porto. Por exemplo, o Arquivo Central do Porto, a gente já tem casos que eles só numeram e dão essa chave de acesso 3 meses depois. Já a Conservatória dos Registros Centrais, por acaso, tem numerado isso muito mais rápido, em torno de um mês e pouco, tá? Então, depende muito da conservatória, da concentração de processo que eles têm, da forma como você entregou esses documentos, se você fez o pagamento correto dos emolumentos. Lá no curso a gente também ensina como que você faz o pagamento, se for presencial, como você faz, se for por correio, como você faz, como você preenche o formulário. Existe aqui essa parte da entrada do processo, ela é muito delicada, porque essa demora ela pode estar associada eventualmente a uma demanda da conservatória ou eventualmente a um erro de como esse processo foi iniciado, tá? Então acho que assim, é uma questão, nesse caso, de perguntar à conservatória, seja presencialmente, seja por e-mail, seja por outro pedido por correio. Outro pedido que eu digo, pedido de informação, tá? Não é o novo processo. Porque a partir daí você vai conseguir ter um direcionamento. Agora é muito complexo de simplesmente eu dar essa resposta, porque existem essas possibilidades no meio do caminho, tá bem? Agora nós vamos à nossa última pergunta, que ela vem dizendo, tá, mas pode sair do país nesse período de 5 anos? Essa pergunta eu acho muito interessante, porque ela é uma pergunta que muitas pessoas têm dúvida, tá? Como, por exemplo, uma pessoa que deu entrada no pedido, está morando em Portugal, mas depois ela acaba tendo uma circunstância na vida que faz com que ela saia de Portugal. Nesses casos, você não é prejudicado caso você dê entrada no processo enquanto você vive em Portugal, ok? Vale destacar uma questão. Se você vive em Portugal, deu entrada nesse processo, depois se ausentou, não há problema. Mas eu queria aumentar essa resposta.
Um artigo na Lei da Nacionalidade, ele prevê que essa contagem de tempo dos 5 anos, ela aconteça de uma forma não necessariamente consecutiva, tá? Você pode residir em Portugal, se ausentar de Portugal, retornar a Portugal e quando você se ausentar, seu título de residência caducou, você retornou a Portugal, essa contagem de tempo, ela vai seguir existindo, ok? Não vai ser considerado tempo de caducidade, né, de ausência do território, mas se nos últimos 15 anos você morou 3, se ausentou, voltou e morou mais 2 e completou os 5, nesse lapso de 15 anos, sim, você vai ter a possibilidade de aproveitar, se for em período de 15 anos, os 3 anos anteriores e completando esses 5 anos de residência legal em Portugal. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm alguma dúvida, deixem aqui abaixo nos comentários também, que a gente faz um outro vídeo de perguntas e respostas sobre a nacionalidade pelo tempo de residência. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e não se esqueça, caso você esteja planejando para dar entrada nesse processo por tempo de residência, o nosso curso, a nossa Jornada Sem Fronteiras, é o curso especial e preparado para te fazer dar entrada nesse processo sem erros, de uma forma clara e sem desperdício de tempo e dinheiro. A gente também vai disponibilizar aqui embaixo um link para caso você queira fazer uma consultoria para que eu dê mais atenção específica nesse seu processo e a gente tem uma reunião, eu e você. Você vai lá no nosso site, marca dia, hora e minha agenda está disponível para vocês, tá? Um abraço, espero que esse vídeo tenha sido muito bom para vocês e até o próximo vídeo.